Virei concurseiro e agora? Agora chora. Brincadeira, meu querido, brincadeira. Se você tá aqui é com um propósito, certo? Então, faça valer cada segundo do seu tempo e da sua dedicação. Se é pra fazer, que seja bem feito. Nada de ficar parando a cada 10 minutos pra conferir se o crush te respondeu no WhatsApp ou se saiu um vídeo novo no YouTube. Eu sou Valtinho e vou fazer de tudo pra te manter no caminho. Fechou? Simbora começar. Nesta aula, vamos falar sobre o conceito de constituição e constitucionalização simbólica. Sobre esse tema, primeiro, é importante que você entenda o que é a Constituição, já que em decorrência de seus vários sentidos, pode-se chegar a diversas vertentes do seu conceito. Já a constitucionalização simbólica indica uma aparente concretização das normas constitucionais. Vem ver. Tema 1. Conceito de Constituição. Existem várias concepções ou acepções a serem tomadas para definir o termo Constituição. Sentido sociológico. Valendo-se do sentido sociológico, Ferdinand Lassalle defendeu que uma Constituição só seria legítima se representasse o efetivo poder social, refletindo forças sociais que constituem o poder. Caso isso não ocorresse, ela seria ilegítima, caracterizando-se como uma simples folha de papel. A Constituição, segundo a conceituação de Lassalle, é reflexo da somatória dos fatores reais e efetivos do poder dentro de uma sociedade. Lassalle diferencia a Constituição real, efetiva, da Constituição escrita, folha de papel. A Constituição real reflete os fatores reais de poder que dominam e regem determinada nação. Ao lado da Constituição escrita, a que realmente vale é a Constituição real, feita por aqueles que detêm o poder na prática: banqueiros, burguesia, monarquia, aristocracia, etc. Assim, se a Constituição escrita não reflete os fatores reais de poder, não passa de uma mera folha de papel. No exemplo de Lassalle, podem plantar no seu quintal uma macieira e segurar no tronco uma folha de papel que diga: "Esta árvore é uma figueira". Para ele, o papel não muda o fato de ser uma macieira que produzirá maçãs e não figos. Isso, segundo ele, ocorre também com as constituições. Sentido político. Na lição de Carl Schmitt, a vontade política é o fundamento da Constituição. Por isso, o sentido político distingue a Constituição da lei constitucional. Constituição se refere à decisão política fundamental que envolve estrutura do Estado, organização de poderes e previsão de direitos individuais. De outro lado, as leis constitucionais são os demais dispositivos inseridos no texto do documento constitucional e que não contêm matéria de decisão política fundamental. Por exemplo, parágrafo 2º do artigo 242 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Nessa visão, trata-se de mera lei constitucional. Pode-se afirmar, portanto, em complemento, que na visão de Carl Schmitt, em razão de ser a Constituição produto de certa decisão política, ela seria, nesse sentido, a decisão política do titular do poder constituinte. Sentido material e formal. Constituição também pode ser definida tomando-se o sentido material e formal, critério esse que se aproxima da classificação proposta por Schmitt. Do ponto de vista material, o que define uma Constituição é o seu conteúdo e não a sua forma. A norma tem caráter constitucional conforme seu conteúdo, pouco importando a forma pela qual foi essa norma introduzida no ordenamento jurídico. Nessa linha, a Constituição material compõe a norma que define e trata das regras estruturais da sociedade, de seus alicerces fundamentais. Trata-se do que Schmitt chamou de Constituição. Por exemplo, Constituição inglesa, cujas normas se encontram espalhadas por todo o ordenamento inglês. Por outro lado, o critério formal tem relação com o que Schmitt chama de lei constitucional. Pelo critério formal, o que define a norma constitucional é a sua forma e não o seu conteúdo em si.
Nesse sentido, a Constituição formal compõe todas as normas constitucionais introduzidas pelo poder soberano por meio de um processo legislativo mais dificultoso, diferenciado e mais solene que o processo legislativo de formação das demais normas do ordenamento. Por exemplo, Constituição Brasileira de 1988. Deu para entender? Amigão, me diz uma coisa. Precisa ser um gênio para ser aprovado em concurso público? É claro que não. Você precisa ser dedicado. Nessa luta, ganha quem mais estiver empenhado em conquistar o seu objetivo, beleza?